o templo era violado, o Império Romano, que detinha o poder de tudo, permitia que o Sinédrio definisse a morte de uma pessoa. Por isso é que eles compraram as testemunhas, para que as testemunhas mentissem isso, porque daí não precisaria levar para o Império Romano. Então, qual que é o desejo deles? O desejo deles é matar mesmo o Estevão. É ódio no coração, é raiva, é ira, é coisa do diabo mesmo, para calar o nosso irmão. Então, foi o que aconteceu. E no momento em que ele está fazendo seu discurso, ele para com toda aquela exposição e daí ele confronta. Porque se ele tivesse confrontado no início, ele teria morrido antes deles ouvirem toda a mensagem. Então ele confronta dizendo: vocês são duras cerviz, assim como os pais de vocês mataram os profetas, vocês mataram o Messias que veio, vocês não receberam, e vocês são duras cerviz. E aí eles ficaram indignados, rangeram os dentes com ódio. Veja que mesmo alguns deles, identificando ele como um anjo, a aparência dele deve ter expressado isso, não sei se pelo brilho, não sei o que levou Lucas escrever que eles viram o rosto dele como de um anjo. Se é o brilho, como aconteceu com Moisés. O que aconteceu? Talvez você também já deve ter tido experiência parecida. Pessoas que vieram assaltar nossos irmãos e olhando para o crente não conseguiu sacar revólver, não conseguiu fazer maldade. Pessoas que, quando policiais evangélicos, meu pai está ali, foi policial há muitos anos, mas 2 vezes meu pai quase foi morto. O bandido chega e tenta puxar o gatilho e não consegue, olhando no rosto de um crente, porque é um rosto diferente. E naquele momento específico de crise aguda, o Espírito de Deus toma a pessoa. E aí acontece coisa sobrenatural. É uma coisa muito abençoadora. Por isso que Deus ensinou Arão a abençoar o povo daquele jeito. Que o Senhor te abençoe. Veja que o pronome está na primeira pessoa do singular. Às vezes no púlpito a gente usa a segunda pessoa do plural, mas não é isso que diz o texto. O texto diz a primeira pessoa do singular. É uma bênção pessoal de Deus para você. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso é muito forte. Que o Senhor faça resplandecer o rosto é dele, o seu rosto sobre ti. Aleluia! Você crê nessa bênção na sua vida? Que o rosto do Senhor resplandece em você. Então é comum a pessoa dizer: mas o que aquela pessoa tem de diferente? O que aquela pessoa tem de diferente? O que aquela pessoa tem? Parece que é diferente, não é verdade? Porque é o rosto de Deus resplandecendo. Ou seja, o rosto de Deus bate o brilho da glória dele. O que é a glória de Deus? É o reflexo e efeito de todos os atributos de Deus. É o brilho da bondade, é o brilho da onisciência, é o brilho da onipotência, é o brilho da onipresença, é o brilho do amor, é o brilho da perfeição, é o brilho da infinitude, é o brilho da imanência, é o brilho de todos os atributos de Deus. É a glória de Deus, que no Antigo Testamento era chamado da Shekinah de Deus, a glória de Deus. Então, é isso que esses homens viram. Todavia, mesmo vendo isto, apedrejaram o nosso irmão. Certamente, obviamente, não apedrejaram dentro do Sinédrio. Então, como é que era feito o apedrejamento? Arrastava a pessoa, na marra, é claro, e procurava uma colina alta, que não é difícil de achar lá,
Hoje é mais difícil, mas naquela época era mais fácil. Leva a pessoa num monte, numa colina, atira a pessoa lá de cima, então quando a pessoa cai, então já quebra a perna, já quebra braço, já imobiliza a pessoa, para a pessoa não poder correr. Já quebra a clavícula, quebra pescoço, quebra a coluna, e aí vem as pedradas. Então, os primeiros que têm que jogar pedra são os que têm legitimidade legal, ou seja, os doutores da lei. Os fariseus, doutores da lei. E o doutor da lei também, ou ele joga pedra, ou ele determina que seja jogado. No caso de Estevão, Saulo de Tarso é que estava lá, autorizando, legitimando aquilo, achando que ele estava fazendo uma grande coisa para Deus, né? Então, queridos, é isso. E eles então gritavam e rangiam os dentes. Os nossos irmãos que foram mortos na Escócia, no século XVI, quando eles eram executados por quê, pastor Robson? Porque não criam na transubstanciação, porque não adoravam mais escultura, porque não concordavam com a indulgência. Então, os nossos irmãos, só num dia foram mortos 3.000 deles, na Escócia. Então, quando eles iam matar os nossos irmãos, tocavam os tambores bem alto. Por quê? Fácil barulho para iludir a consciência, entendeu? Aí você não grita, você não ouve os gritos de dor do mártir. Então aqui essa gritaria que eles fizeram, esse ranger de dentes, era uma estratégia para tapear a consciência. E infelizmente, que bom que se não acontecesse mais isso, né? Mas nós sabemos que muitos dos nossos irmãos estão morrendo, especialmente na janela 1040, que é aquela parte do mundo onde os inimigos da cruz de Cristo se levantam muito furiosos, né? Uma pergunta a título de nossa introdução: quem é que disse que o rosto dele parecia o de anjo? Porque os irmãos se lembram, que eu já expliquei aqui, que o livro de Lucas e Atos era um livro só, no começo, escrito por Lucas, que estudou medicina em Atenas, e que Paulo chama ele, Colossenses, do médico amado. Então, o grego de Lucas é um grego culto, não é, por exemplo, como um grego de Marcos, que é um grego simples. A língua grega usada em Lucas e Atos é um grego muito culto, um grego muito polido. Lucas, ele tem um trabalho especial para falar de mulher, de criança, de discriminado. Lucas é um homem que fez uma pesquisa apurada, e ele escreveu para um amigo dele, que era alguém da corte do Império Romano, chamado Teófilo. Ele tinha como um dos objetivos, além de evangelizar e contar a história do Evangelho, era mostrar para o Império Romano que a igreja cristã não era esse bando de subversivos que os judeus queriam taxar os nossos primeiros irmãos. Tanto é que Paulo diz para orar pelas autoridades, lá na 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2, ele manda orar pelas as autoridades para que tenhamos uma vida sossegada. Por quê? Se a vida não tiver sossegada e não houver paz, dificulta a evangelização. Se nós estivéssemos sendo perseguidos aqui, ostensivamente e fisicamente, hoje nós somos perseguidos juridicamente, mas se nós fôssemos perseguidos ostensiva e fisicamente, nós teríamos dificuldade de evangelizar. Então, Lucas escreveu o seu evangelho de Lucas e Atos com esse objetivo. E quem foi que Lucas ouviu para escrever? Ele ouviu Barnabé, ele ouviu Marcos, ele ouviu o apóstolo Pedro, ele ouviu Paulo. Paulo ele fez parte da segunda viagem missionária de Paulo. Ele convivia com Paulo. Paulo, às vezes, chorando lá, ajoelhado. E aí ele fala: o que está vendo? Não sai da minha mente, Estevão.
eu que consenti na morte dele. Alguém acredita até que esse era o espinho na carne de Paulo, de consentir na morte desse homem de Deus, né? Porque quando falta argumento, aí vai para a violência, né? Eu vi lá em Israel 2 judeus brigando num lugar lá na frente de uma loja, mas eles brigavam, mas alto mesmo, gritado. Eu falei para o meu amigo que estava me conduzindo, eu falei para ele: Efraim, como é que eles não se batem, hein? Só fica na gritaria ali, dá a impressão que vão pular no pescoço um do outro. Eu falei: pastor, não tem isso, é só no grito mesmo. Por quê? Porque se faltar o grito, aí vai para pancada. Então não vai ter pancada ali, é só grito mesmo. Então aqui faltou argumento, aí vão para pedrada, né? A gente cala a boca de quem a gente não pode vencer. Isso é coisa horrível, coisa do capeta, né? Que Deus não... Então Paulo deve ter falado para ele, os primeiros cristãos primitivos falaram para ele. Quem mais deve ter falado para ele? Eu tenho uma conjectura. Eu acredito que Nicodemos, ele escreveu Atos dos Apóstolos, os autores acreditam que é entre o ano 60 e o ano 70, antes da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Então, por exemplo, Jesus ressuscitou no ano 33, né, da era cristã, 33, 34. Então, veja bem, depois de 34 anos, Jesus ressuscita, aí passa mais 26 anos a 30 anos, ele escreve o livro de Atos. Ou Nicodemos, ou José de Arimateia, ou eles estavam vivos, porque o rico, naquela época, vivia bem mais que o pobre, eles eram 2 homens ricos, ou Nicodemos e José de Arimateia estavam vivos, ou descendentes deles, que falaram da história de Nicodemos. Lembra de Nicodemos? O Nicodemos foi pedir o corpo de Jesus, e ele era membro do Sinédrio. Ele participou de reuniões, e quem sabe ele foi voto vencido. Ele foi voto vencido. E o irmão José de Arimateia também. Então Lucas, ele viu dessa gente que falou, o rosto dele parecia um rosto de anjo. Porque o próprio Lucas falando não tem sentido. Ele colheu os testemunhos. Alguém testemunhou de Estevão. Olha, o rosto dele, na hora que ele falou, brilhava. Então, a narrativa ela é feita de um jeito que você vê ele falando do rosto brilhando no meio do discurso dele, antes do discurso. Mas isso aí é uma estratégia narrativa que anuncia o que vai vir na frente. Quando você volta à narrativa, chama-se flashback. Quando você avança a narrativa, chama flashword. Ele usa uma estratégia narrativa. Na verdade, o rosto dele brilhou quando ele estava concluindo o discurso. Quando ele estava concluindo o discurso. Porque deu tempo dele olhar para cima e ver o céu aberto. E aí as pessoas nem ouviam o que ele estava orando, porque eles começavam a ranger os dentes e gritar. Aquela estratégia que eu falei, para você ludibriar a tua consciência. Então, nós vamos agora analisar, queridos irmãos, por que o rosto desse homem, no momento do seu martírio, ficou como a semelhança de um rosto de anjo. Primeiro, por quê? Porque nas situações ordinárias da vida dele, ele vivia como um verdadeiro discípulo de Cristo. O rosto dele, na verdade, usando aqui um expediente da filosofia, o rosto dele, na verdade, ele já brilhava em potência. Agora, no martírio, ele passou a brilhar em potência. O seu rosto não está brilhando, mas no momento de crise aguda, no momento de tragédia, no momento em que Deus precisa de você, Ele vai fazer teu rosto brilhar. Você crê nessa verdade? Ele vai fazer do teu rosto brilhar. Quando Moisés descia do monte, o povo precisava saber que o nosso Deus era diferente dos deuses do Egito. Então o rosto de Moisés brilhava, porque tinha um objetivo para brilhar. Então o rosto de Estevão brilhava
e não começou a brilhar ali, o rosto dele já brilhava. Por quê? Vamos ver as características desse homem. Era um homem, veja lá, Atos 6, versículo 3. Era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Veja só, ele era cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o brilho de Deus já dentro de si. Pode até ser que o rosto dela não está brilhando fisicamente, mas espiritualmente está latente a glória de Deus na vida dele. E no momento certo esse rosto vai brilhar. Amém? Então isso é maravilhoso. Ele era cheio do Espírito, mas também cheio de sabedoria. Esses dias nós estávamos numa reunião, e aí uma pessoa fez umas grosserias sem tamanho, e aí, não é nada a ver de igreja não, é fora da igreja. Aí alguém perguntou, pastor, mas esse camarada aí não é formado em direito? Eu falei, rapaz, mas quem disse para você que um curso de direito ensina sabedoria para alguém? Hã? Quem disse para você que o curso de medicina ensina alguém a ser melhor? Quem disse para você que um curso aí de qualquer área da licenciatura para dar aula vai ensinar a pessoa a ser sábia? Não, meu irmão. Lá se passa conhecimento. O único livro que ensina a gente a ser sábio é esse livro que é Espírito e é vida. Esse livro que é vivo e eficaz. A gente vê pessoas com a parede cheia de diploma e estúpida. Estúpida no sentido da sabedoria de Deus. Pessoa tola, insana. Amém? Então, ele não. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é a prática efetiva do conhecimento para situações, para resolver problemas especialmente. Então, tem pessoas que ele vai resolver um problema, ele cria 10 problemas. Isso não é sabedoria. Não é verdade? Há pessoas que tentam resolver um problema, vai resolver o problema, ele cria mais 3. Então, não é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é algo de Deus. Então, não tem como a gente explicar, não é verdade? Às vezes até tem pessoa que não é crente em Jesus e tem mais sabedoria que certos crentes. Que é um dom de Deus. Sabedoria é um dom de Deus. A pessoa também, ela aprende conceitos da sabedoria e põe em prática. Por exemplo, uma pessoa que lê, por exemplo, todo ano ela lê umas 2 vezes Provérbios e Eclesiastes, não tem como essa pessoa não ficar sábia. Não tem como. Eu conheço uma família na África, que eles leem cada dia do mês um capítulo de Provérbios juntos. Então não tem como essa família não ficar sábia, porque a sabedoria está ali, não é verdade? Então esse homem era um discípulo de boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Segundo lugar, por que o rosto dele brilhou? Porque também o rosto dele, ele era uma testemunha de Cristo, cheio de fé e do Espírito Santo. Olha lá o que diz o versículo 5 de Atos 6. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. É o primeiro que aparece, hein? Ele era o mais proeminente. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé. Como é que a pessoa é cheia de fé? Quando ela está cheia da palavra. Não é assim? O que gera fé numa pessoa? Palavra. A fé vem e o ouvir a palavra de Deus. Então era um homem, por isso é que ele deu aquela exposição tremenda. Ele conhecia a palavra. Com certeza, ele tentou até ser rabino, porque a memória dele é muito rica. Ele cita Isaías, ele cita Ezequiel, ele cita Amós no discurso dele. Era um homem que tinha realmente conhecimento da palavra. E por ser cheio da palavra, ele era cheio de fé.
Olha agora o versículo 6 de Atos 6. Esse homem, na situação ordinária da vida, ele era um homem que já tinha o brilho de Deus. Nas coisas do dia a dia ele já tinha o brilho de Deus. Então, ele era uma testemunha de Cristo, cheio de graça e de poder. Olha o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Existem duas palavras no Novo Testamento para poder. Uma palavra, ela tem o sentido do poder delegado. Quando Jesus diz assim, todo poder me é dado no céu e na terra, então, portanto, vocês vão, eu dou autoridade para vocês pregar. É o poder delegado. O pastor Zenailton ali, ele é advogado da Sanepar, né? Então, a Sanepar delega poder para ele. Esse é um poder delegado. Ele é um representante da Sanepar, ele é um delegado da Sanepar. Ele recebe o poder delegado. Nós, quando pregamos o Evangelho numa praça, nós recebemos o poder dos reis, Senhor dos senhores. Em nome de quem que vocês estão pregando aí? Em nome de Jesus Cristo. Como assim? Ele mandou a gente pregar. Então, esse é o poder delegado. Eu vos darei, eu dou poder, vocês vão pregar. Agora, em outro momento, ele fala, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele diz em Atos 1:8, olha, recebereis outra versão diz, recebereis o poder. Aí tem dois conceitos de poder. Um é um poder extrínseco, externo, da autoridade que ele tem, ele dá essa autoridade, por essa autoridade, ele me torna um representante dele. Agora, o outro poder é o poder interno, do poder do Espírito, do dinamite de Deus. A palavra que aparece é dunamis, que é o poder intrínseco, é o poder efetivo no ser humano, em cada célula do corpo. Em cada célula do corpo. É por esse poder que esse irmão amado aqui, Cesário, fala em língua estranha. É por esse poder que ele tem dons espirituais e exerce dons espirituais. É por esse poder que ele faz obras maravilhosas, cheios da virtude do Espírito. Então, a outra palavrinha é exousia. Aqui, esse homem, ele é cheio de graça, caris e dunamis. Ele tem poder. Poder. Por exemplo, o prefeito Ulisses Maia, Sua Excelência, prefeito da nossa cidade. Ele tem um poder. Só que o poder dele nem se compara ao teu. Porque o poder dele, quem deu foi os homens. Se ele fizer qualquer coisa errada fora da lei orgânica do município, da Constituição, os mesmos homens tiram ele. Tiram esse poder que deram para ele. Agora, o poder que você tem de ir, de pregar, de expulsar demônio, é o poder da autoridade que ele te delegou. Por isso é que você não precisa, por exemplo, ser batizado com o Espírito Santo para expulsar demônio. Vocês não se escandalizem, mas eu tenho um parente meu desviado, num boteco, com um taco de sinuca na mão, desviadinho da Silva, e o demônio manifestou numa pessoa lá, ele foi lá e expulsou o demônio do camarada dentro do boteco. Por quê? Porque pela autoridade que Jesus deu, é lógico que você não brinque com isso, né? Levar uma vida de qualquer jeito e querer se meter no Ministério de Libertação, você vai se atrapalhar. Estou falando que isso é regra, estou falando que para dizer para vocês que nós pregamos e fazemos a obra de Deus pela autoridade que Ele nos deu. Agora, para fazer certas coisas tem que ser o poder do Espírito. Por isso ele diz, ficar em Jerusalém, Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto. Não é o pastor Robson que vai te dar esse poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Versículo 10 de Atos 6, o rosto desse homem brilhou, porque já brilhava
em potência, estava latente o brilho da glória, porque ele falava com sabedoria e no Espírito. Olha lá o que diz Atos 6,10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Eu fui pregar uma vez numa formatura, e aí na mesa assim que tinha formado, de autoridades, e eu estava sentado, aí eu fui para a tribuna na hora de pregar. Tinha um deputado aqui. Aí quando eu comecei a falar, o deputado virou as costas, literalmente assim, para falar para todo mundo que ele não, tipo, isso aí é um pastorzinho qualquer, eu não vou dar bola para esse camarada aí. Não sei qual que é as razões dele, né? Isso faz uns 15 anos. Aí eu comecei a pregar, fui pregando. Aquele povo foi recebendo aquela palavra, né? Curtinha. Aí ele foi virando a cadeira, até ele ficar bem fixo em mim. Resistir à palavra de Deus, né, irmãos? Se você for fazer qualquer coisa para Deus na sua força, não vai conseguir, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, amém? Então peça para Deus isso, e o teu rosto vai brilhar em nome do Senhor. Então, na situação do dia a dia, esse homem já brilhava o rosto espiritualmente. Agora, no momento do martírio, aí o rosto dele brilhou de fato. Veja lá, vamos retomar Atos 6,15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, é todos, irmão, não tem nada de graça no texto de Lucas. Se é todos, é todos. Viram o seu rosto como de um anjo. Veja só, diz que foi todos. Como é que pode, mesmo assim, matarem o nosso irmão? Sabe por quê? Que mesmo vendo o rosto de anjo, cheio de ódio, mataram nosso irmão. Sabe por quê? Porque a religião cega. Você pode ver, discutir doutrina, dogma, se não tomar cuidado, os irmãos se avançam um para cima do outro. Lá na CGADB, quando ele foi aprovar um texto lá, e parece que deram uma esbarradinha na doutrina, e ficou ambíguo o texto. Meu Deus. Aí já levantou os professores de hebraico e de grego, já foram para cima, e já pediram a palavra, e, meu Deus, o negócio ficou tão pesado que teve que fazer uma comissão para discutir. No início do nosso pentecostalismo, na Azusa, eles demoraram 10 anos para definir a doutrina da cura divina. Até ser definida, a escatologia, todas as outras foram definidas, e a cura divina demorou de 7 a 10 anos para definir. Por quê? Porque pastores queriam impedir os crentes de tomar remédio e fazer cirurgia. Estou falando de 1905, 1906, 1907, 1908, até 1914, que daí em 1914 foi definida a doutrina, 16 pontos da doutrina pentecostal. Por quê? Que mesmo vendo o homem com o rosto de anjo, mataram-no. Porque a religião cega. Então, toma bastante cuidado. Nós precisamos defender a nossa doutrina, nós precisamos fazer apologia, mas você toma cuidado que é perigoso a doutrina virar um dogma e o dogma virar um cavalo de guerra. É muito perigoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Veja agora, no capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração. Olha só, eles não só se enfureciam no coração, quer dizer, o espírito, né? E rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Aí a conexão, né? Aí fez a conexão. Viu a glória de Deus. Quer dizer, no momento de luta, de angústia, você vê a glória de Deus. A gente fica olhando, pensando assim, né? Puxa vida, a igreja primitiva, né? Não era brincadeira aqueles irmãos, hein? Aqueles irmãos corajosos, hein? Encarava aqueles leões. Já pensou? Ser queimado vivo, né? Amarrado lá nos postes do Jardim do Nero, daí metia querosene em cima e ateava fogo nossos irmãos. Que irmãos corajosos, hein? Uma vez eu estava dando uma palestra numa faculdade aqui em Maringá, um rapaz levantou a mão e perguntou para mim se eu fosse jogado lá na Cova dos Leões, se eu fosse jogado no Coliseu, como é que eu ia reagir? Olha que pergunta. O senhor teria coragem? O senhor fugiria? Se o senhor tivesse chance de... Porque todos os irmãos que foram jogados no Coliseu, eles tinham chance de mudar de ideia. Se você mudar de ideia, a gente não joga você lá. E alguns até desviaram. Tem até uma história bonita de uma companhia de soldados romanos, né, que foram executar uns 500 irmãos. E teve um dos irmãos que negou a fé na hora. E na hora que ele negou a fé e saiu da fila e blasfemou contra Cristo, o centurião viu os anjos descendo para pegar a alma de que morriam. Aí o centurião passou o comando da tropa para outro e entrou na fila para morrer junto. Né? Aí esse jovem perguntou para mim se eu tinha coragem. Ele falou: olha, meu filho, eu tenho coragem de fazer outras coisas que eles não precisavam. Todavia, eu tenho certeza que se eu fosse colocado numa situação dessa, o Espírito de Deus, que me capacita para estar falando essa palestra para vocês, ele me capacitaria para enfrentar o perigo. Você crê que isso é verdade? Deus, ele vai te dar capacidade na hora. Ele vai te dar essa capacidade, né? Então, ele, olha lá, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Ele não está no trono dele ainda. No meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quer dizer, Jesus está no trono de Deus ainda. Não está no trono dele. Mas outro dia eu explico isso. Agora, o certo é que um rei ou um príncipe, o que é que seja da realeza, no trono, ele vai ficar só sentado, que é o sinal de autoridade. Nos estatutos das grandes corporações e igrejas e tal, o presidente é o único que pode falar sentado, estatutariamente, porque sentado é a condição de autoridade. Ele não precisa sobrepor-se fisicamente a ninguém para ter autoridade, porque já é delegada essa autoridade. Então, por isso que ele pode falar sentado. Então, o lugar, a posição, do ponto de vista dessa metáfora que Deus usa, para a gente entender melhor o reino dele, de Jesus estar sentado à direita de Deus Pai. Jesus nunca levanta, não precisa, mas ele levanta para receber um mártir. Ele levanta para receber uma testemunha fiel. Coisa linda isso aqui. Ele falou, né? Ele viu que Jesus estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos,
morreu no Calvário e ressuscitou, o céu está aberto. O céu está aberto para toda pessoa que crê no Senhor. O céu nunca está fechado, porque Jesus já escancarou o céu. Qual que é a questão? É que eu não tenho consciência do céu aberto. Eu não me aproprio desta bênção, porque eu não tenho consciência do céu aberto. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz, olha, quando você, marido e mulher, vocês brigar, vocês se reconciliem, para que a oração de vocês não deixe de subir. Não é porque Deus vai fechar, vai blindar o teto lá da sua casa para a sua oração não subir. É você que vai perder a consciência do céu aberto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus já abriu o céu. Você não pode diminuir o sacrifício do Senhor. Ele já abriu. Então você e eu temos que entender essa verdade. Estando Estevão vivendo na circunstância extraordinária do martírio, acima da média, Deus honrou-lhe, dando uma consciência mais efetiva para ele. Meu filho, aqui está aberto para você, não esquente sua cabeça não. Não esquente sua cabeça. A impressão que dá na gente é que talvez nem dor direito ele sentiu. Porque quando você está cheio de Deus, você não sente fome, você não sente sono, você não sente vontade de ir embora. Não é verdade? Você ajoelha lá e começa a sentir a presença de Deus, Deus se manifesta a você. Você ora 3 horas de joelho, quando você olha no relógio, você achou que era 5 minutos, você ora 3 horas. Não é verdade? Em segundo lugar, estando o céu aberto, ele viu o rosto de Jesus, que ficou em pé para honrá-lo. E estando Jesus olhando para ele, uma centelha da glória de Jesus veio sobre ele. E o brilho de Jesus, aquele mesmo brilho lá do Monte da Transfiguração, muitos irmãos já tiveram visão, experiências místicas profundas com o Eterno, com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. E esse brilho de Jesus que ele via lá da glória, refletiu no rosto dele. Amém? E na circunstância extraordinária, ele pôde ser martirion. Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis martirion. A gente usa lá o português testemunha e acha que aquilo ali é só como lá uma testemunha na frente do juiz, né? O que você ouviu? O que você sentiu? O que você sentiu o cheiro? O que você ouviu? O que você viu? O que você pressentiu? O que o seu braço sentiu? Estava quente, estava frio, estava áspero, estava liso? Acha que testemunha é isso só. No grego não é. Atos 1:8, a palavra testemunha é martirion. É isso que Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele texto não quer dizer assim, seja fiel, e aí eu vou te dar um plano de carreira aqui, e você vai entrar na minha aposentadoria, aí você vai vivendo direitinho na linha aí, bem direitinho, e aí você vai ganhar a coroa da vida. Nada disso. Até a morte quer dizer, se precisar for morrer por Jesus. Amém, queridos? Então, Paulo, rapidinho, em Atos 22, 17 a 21, quando Paulo está contando o seu testemunho, ele sempre citava a apedrejamento de Estevão. Veja lá, quando ele está diante dos irmãos e líderes em Jerusalém, Atos 22, 17. E aconteceu que é Paulo que está falando, tá? E acontecendo que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. É Paulo que está dizendo. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém,
porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Não acreditavam na conversão dele. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E agora olha o que ele diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, ó, uma coisa pessoal, tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque eu hei de enviar-te aos gentios de longe. Olha aqui, Paulo dizendo que Estevão era testemunha do Senhor Jesus. Ele era realmente um mártir. Para a gente encerrar, queridos, Jesus, ele disse, a gente reclama, né? Quando alguém começa a perseguir a gente, começa a querer puxar o tapete da gente, cria lá um faker. E eu sou campeão disso aí, sou doutor nisso aí, de ser vítima disso, né? Cria lá um faker, um fake, né? Que é um perfil falso no Facebook, só para arrebentar com a vida dos outros, né? Aí critica você, te difama, né? Tem pessoa que sofre até atentado contra a vida, tem pessoa que sofre perseguição de toda ordem. Aí é comum a gente: ô Senhor, mas eu estou andando na linha, eu estou fazendo tudo que o Senhor manda, por que comigo isso, Senhor? Por que está acontecendo assim? Por que o Senhor está permitindo? Por que, Senhor? Por que isso? Por que comigo? Essa pergunta é totalmente equivocada. A pergunta que você tem que fazer é assim: por que não comigo? Eu não sou melhor que Jesus, eu não sou melhor que Paulo, não sou melhor que André, não sou melhor. Os 12 apóstolos, com exceção de João, todos tiveram morte violenta. E olha o que Jesus disse em Mateus 5, 10 a 12, para a gente encerrar. Jesus, ele dá aqui o resumo da constituição do reino de Deus, que são as bem-aventuranças. Aí ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Alguém pode olhar para a história de Estevão e ver aquelas gravuras da Idade Média pintadas pelos artistas católicos e falar: ah, coitadinho, coitado, olha, morreu apedrejado. Jesus está falando totalmente o contrário: bem-aventurado. Bem-aventurado. No Concílio de Nicéia, nenhum dos pais da igreja participando do Concílio de Nicéia, nenhum deles era isento de ter cicatrizes no corpo. Um com o olho furado, outro com o braço quebrado, outro com cicatriz aqui. Todos eles tinham sofrido atentado contra a vida deles por causa do nome de Jesus e do Evangelho. Então, ele diz, o que o Senhor Jesus diz sobre isso? Bem-aventurado, ele fala bem-aventurado, quer dizer, feliz, você descobriu o sentido da vida. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Você sabia que tem médico que não é promovido no hospital porque ele é contra o aborto? Você sabia que tem oficial da Polícia Militar que atrasa 10 anos a promoção dele porque ele não entra nos esquemas? Isso é perseguição por causa de Jesus, por causa da justiça. Pessoas que não concordam com cachorrada, ele vai sofrer isso aqui por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus, ele não é coitadinho não. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. O que é injuriar? Xingar. Ô crentinho, ô seu trouxa, seu isso, seu aquilo outro. E perseguirem. Seguir é uma coisa, perseguir é outra. Seguir é caminhar com a pessoa. Perseguir é estar no encalço. O
prefixo latino per dá a ideia de marcar, marcação cerrada. E mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Olha, não mandou chorar de tristeza. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Você está feliz, irmão? Então, meu irmão, isso aí que nós estamos passando é café pequeno. Os nossos antecessores sofreram muito mais. Vamos estar de pé, queridos? Que você seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu creio que você não vai passar nenhum martírio, mas você pode saber que alguma espécie de sofrimento a gente tem, né? E toda vez que você for orar, ora pelos irmãos da Coreia do Norte, ora pelos irmãos da Eritreia, do Afeganistão, da Arábia Saudita. Esses sim estão sendo literalmente perseguidos, né? Como aqueles países da África, que as igrejas têm que pagar um alto imposto. Tem muita maneira de perseguir os nossos irmãos no mundo. Então nós estamos aqui adorando a Deus. Que Estevão seja para nós uma inspiração. Eu quero pedir que o Senhor te encha da sua graça, do seu Espírito, e que a palavra de Deus em você seja avivada para você ser um homem e uma mulher de fé. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a graça de Deus se manifeste sobre você, que Deus cuide da sua família, dos seus bens, de tudo que é teu, mas que você não deposite a sua confiança nas coisas desse mundo. A nossa confiança é o Senhor. Quantos creem que isso é verdade? Podem glorificar o Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero pedir que o Senhor dê a você uma consciência do céu aberto. Assim como lá na ilha de Pátimos, João achou que ele estava lá para morrer picado de cobras, morrer de fome naquela ilha deserta. Oh, meus irmãos, mas determinado dia ele escreveu no capítulo 4, versículo 1 do seu livro: eis que o céu se abriu, e o Senhor diz: vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que hão de ser. Eu declaro em nome do Senhor que você vai ter a consciência para ver que o céu já está aberto, e nada fecha esse céu, nada fecha o céu para você, irmão. E você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo para ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui na tua casa, pelo privilégio aqui de ver os nossos irmãos. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu ministro toda sorte de bênção sobre a vida dos nossos irmãos aqui da igreja sede. Cada um deles, a família deles, os bens deles, os negócios deles. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a vitória do Senhor. Ó meu Deus, eu abençoo os nossos irmãos do Jardim Alvorada, da subcongregação do Alvorada, do Jardim Lice, do distrito de Floriano, do Jardim São Clemente. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Que nós sempre possamos entender que o céu está aberto para nós, e se ele está aberto, o brilho do teu rosto é sobre o teu povo, o brilho do teu rosto está sobre a nossa face, o brilho do teu rosto está sobre a nossa casa, e aonde estiver alguém, Senhor, em trevas e em escuridade, que este brilho o inunde, e que este brilho produza graça, produza virtude, produza poder. Ó Deus, eu abençoo os teus filhos, ó Deus, que o rosto dessa mulher seja sempre levantado, que o rosto desse homem seja sempre erguido, que o rosto dessa mulher e desse homem receba o reflexo do teu brilho, o reflexo, ó Deus, de todos os teus atributos. A tua santidade brilha em nós, o teu poder brilha em nós, a tua misericórdia brilha em nós, a tua graça brilha em nós. Eu abençoo os teus filhos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome
do Senhor Jesus. Haramaiareminichu bedecai. Te calaya rio mini red shuneriani mini cantaratiri mini shirikai. Te panayaturi cantarabai. Churi midane mini chirikai. Telayu mini chirikai. Servo meu, porque dizes em teu coração que eu me esqueci de ti, que eu me esqueci dos teus filhos e daqueles a quem tu amas. Ó servo, tudo que tu estás passando, em breve findará, e o brilho da minha glória vai inundar o teu ser, a tua casa e os teus negócios, e todos verão que da tua face a minha presença é manifesta, e todas estas tuas lutas, a começar das menores, até aquelas que tu julgas imensas para ti, eu resolverei tudo isso, porque em ti o meu nome será glorificado. Assim diz o Senhor. Tira eu lemenica eu shimederecai. Shala eu medicataramasiri remenico taramanachuri calarabarachai. Chorimini handori olomanachai. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Exalte o nome do Senhor. Você veio aqui para sair abençoado deste santuário. Seja abençoado pelo nosso Deus, em o nome do Senhor. Queridos, eu quero transferir a honra da bênção apostólica ao nosso querido irmão evangelista Márcio Corrêa de Moraes, que é obreiro auxiliar ali do pastor Sebastião em Cuiabá. Para nós é uma honra a presença do irmão Márcio. Ele vai nos ministrar a bênção apostólica. Não saia correndo, cumprimente alguém aí. Graças a Deus. Pai do Senhor, para os amados irmãos, estenda sua mão assim. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Que bom que você veio. Vai com Deus, irmãos. Muito agradecido, mais uma vez, penhoradamente agradecemos Jardim Alvorada, a subcongregação do Alvorada, o Jardim Lice, Floriano e São Clemente. Que Deus lhes recompense em o nome do Senhor.